Muito boa noite. O desporto é um fenómeno social e um instrumento de grande importância para o desenvolvimento de cada região. Por isso mesmo, as autarquias são imprescindíveis para promover e para auxiliar o desenvolvimento desportivo, nomeadamente com a criação de infraestruturas e das condições necessárias para o acesso da população às atividades desportivas. O Poder Local de hoje é então sobre o papel das autarquias em relação ao desporto e ao associativismo. O Poder Local sobre o Concelho de Odivelas, programa para o qual conto com 5 presenças de suma importância neste debate. 4 delas são os representantes dos respectivos partidos políticos de Odivelas. Passo de imediato às apresentações. À minha esquerda, João Pela pelo CDS, Rui Teixeira pelo PSD, Abílio Santos pelo Partido Socialista. Depois aqui à minha direita, Rui Francisco da CDU. E, por fim, José Barão das Neves, como independente, já a presença habitual deste programa. Muito boa noite aos 5, muito obrigada por estarem aqui hoje para debaterem então o desporto e o associativismo em Odivelas. Vou começar exatamente aqui pela minha esquerda, pelo João Pela, e começo por lhe perguntar em relação à Carta Desportiva de Odivelas de 2010, que concluía que havia um déficit na oferta de equipamentos desportivos, ou seja, por cada habitante havia, aliás, por cada equipamento desportivo havia 773 habitantes. Portanto, havia aqui um desfazamento. Neste momento, como é que está a situação? Houve melhoria ou continua esse déficit? Boa noite, Helena. Boa noite aos colegas de debate. Boa noite aos telespectadores. Sobre a carta desportiva, pouco tenho de dizer ou quase nada, simplesmente porque não conheço. Em relação a este desfazamento, provavelmente tem noção disto, que há muito poucos equipamentos, ou neste caso, um equipamento por cada 773 habitantes, portanto isto é muito pouco para equilibrar. Os números que eu tenho são totalmente distintos. A sensação que eu tenho é que o associativismo em Odivelas está a funcionar a muito custo. Todavia, as políticas são perfeitamente desfasadas, portanto não têm sentido, e posso lhe dizer, por exemplo, que existe um documento aprovado na Assembleia Municipal, que é o PADO. Já lá vamos, é um tema que vamos desenvolver. Portanto, na sequência de outros 2 documentos sobre o desporto que tem a ver, que seria o PADO e o PRADO, ou o PARDO concretamente, que originaram este documento, que o CDS não subscreveu, e é sobre esse documento que está em causa e está a funcionar a política desportiva. Quanto a dados, tem dados nacionais, não tem dados específicos de Odivelas. Aliás, não sou autarca, como presumo que saiba. Em próximos programas iremos também abordar essa questão a nível nacional. Exatamente, esse documento nem o posso discutir honestamente, uma vez que não o conheço. Muito bem. Rui Teixeira, que opinião tem sobre a Carta Desportiva, ou tem conhecimento, melhor dizendo, da Carta Desportiva do Concelho de Odivelas em 2010, que retratava de facto este desfazamento em relação ao número de equipamentos e ao número de habitantes, equipamentos desportivos, evidentemente. Qual é a sua opinião sobre esta matéria? Antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite à TVL para estar neste programa. Cumprimentar os meus colegas de debate. Dizer o seguinte: a Carta Desportiva deveria ser um documento fundamental e estratégico para o município, nomeadamente para o município de Odivelas. O que não é, porque grande parte do que está lá espelhado está completamente desatualizado da realidade neste momento. Até porque houve a melhoria efetiva de algumas infraestruturas, nomeadamente o pavilhão municipal. Isto desde 2010? Desde 2010. O novo complexo desportivo da União Desportiva Santa Maria, com a requalificação do piso, com balneários novos. E, portanto, o contexto já deveria ter sido alterado, na minha opinião, até porque houve novos pavilhões que foram requalificados em várias escolas que estão a servir algumas coletividades do Concelho, se calhar nem todas, a satisfazer todas,
mas neste momento está desatualizado e desfasado da realidade do Conselho. Em relação, por exemplo, ao pavilhão multiusos, foi inaugurado exatamente em 2010 e continua envolto de uma grande polémica. Qual é a sua opinião sobre a questão do pavilhão multiusos? O pavilhão multiusos, como lhe chamam, que é o pavilhão multiusos, que serve para uma série de eventos, ou pelo menos foi aquilo que foi dito. Para meu espanto, sai esta semana uma escolinha de futebol da Municipália. Eu penso que isto demonstra exatamente a falta de estratégia que há para o Concelho de Odivelas e a falta de visão e de conhecimento que há dos clubes do Concelho de Odivelas. Porque Odivelas é rico, e Odivelas é um dos concelhos mais ricos do desporto do Distrito de Lisboa. Quase a par da região de Sintra. Não tem tantos clubes, a região também é diversa e maior, mas tem efetivamente muitos atletas e um número elevado de atletas. Não falamos só de futebol, falamos de várias modalidades de futsal. Nomeadamente o futsal tem tido um crescimento grande ao nível do Concelho de Odivelas. E agora deparam-se os clubes, e eu estou à vontade porque não tenho futsal e sou responsável por um clube que não tenho futsal, tenho futebol 11 do Tenente Valdez. Mas os clubes do Concelho que têm futsal deparam-se agora com uma novidade, que é a Câmara, através da Municipália, e não podemos dissociar uma coisa da outra, estão a criar uma escola de futsal no pavilhão multiusos. Ora, se não servia, e se o argumento era que era um pavilhão multiusos para vários espetáculos, congressos, cultura, música, portanto, não se compreende agora como é que uma empresa municipal vem fazer o trabalho que deveria ser feito, deve ser feito pelos clubes e está a ser feito pelos clubes, sem condições. E depois deparamos com valores que não condizem. Eu acho que não há nenhum clube no Concelho de Odivelas que tenha futsal que pratique os valores que está a praticar ou que vai praticar esta escolinha de futsal na Municipália. E, portanto, eu posso deixar aqui os preços, porque tive o cuidado de saber. 2 treinos por semana, à terça e à quinta, às 6h30 da tarde. Até 31, quem se inscrever até 31 de maio, a inscrição são 30 euros. A partir do dia 1 de junho, a inscrição passa para 45 euros. Estas inscrições engloba o seguro e o equipamento, camisola, calção e meia. E depois tem uma mensalidade portanto, uma mensalidade de 35 euros e é ano, portanto, não é ano desportivo, é durante o ano. São valores execuíveis para os grupos são valores desportivos? Para quem tem condições para pagar. Que eu acho que não há nenhum clube que esteja a praticar estes valores. À partida, os clubes, para já, estão em desigualdade em termos de infraestruturas. Porque a maior parte dos clubes que têm futsal, uns jogam em Caneças, outros jogam na Ramada, outros jogam em Odivelas, o mesmo clube. Nem sempre jogam no mesmo sítio, ou nem sempre, principalmente, não treinam no mesmo pavilhão. Porque no mesmo pavilhão, ou os jogos oficiais, quase que jogam sempre no mesmo pavilhão. Rui Teixeira, como dirigente desportivo de um clube de Odivelas, sente falta de apoio por parte das autoridades, e neste caso do município, sente que deveria haver mais apoio, mais incentivo às atividades desportivas? Olha, essencialmente eu debato-me com isto e continuo a bater na mesma tecla que o associativismo precisa de carinho. E precisa de apoio, e o apoio não é só financeiro. O apoio, muitas das vezes, para quem é dirigente, e eu, como dirigente, sinto isso, e sinto aquilo que vou falando ao nível da autarquia, ao nível do Conselho, que vou falando com vários clubes, que é a ausência dos governantes, neste caso, a ausência de quem dirige, quem tem o desporto. Porque o vereador que tem o desporto mandar e-mails a dizer que está sempre disponível para receber, seja quem for. Isso é uma coisa, isso é independentemente de tudo, porque tem que estar ao serviço da população, está ao serviço dos clubes, tem que receber sempre, ou deve receber sempre. O problema não é esse. Isso já nós sabemos que é uma obrigação de quem é eleito.
Agora, o grande problema tem a ver com a parte técnica. Eu acho que a Câmara tem técnicos, e isso eu debato-me há muito tempo, tem técnicos competentíssimos na divisão de desporto, mas não faz o acompanhamento, ou não lhes dão a liberdade para fazerem o acompanhamento junto aos clubes. Há de faltar aí qualquer coisa, então. Porque é preciso perceber, é uma estratégia política e há os políticos que mandam nos dirigentes. Os dirigentes fazem aquilo que os políticos estão lá para governar, quando são eleitos pela população, o melhor que sabem e podem, e os políticos, em primeira análise, os políticos é que mandam. O que é certo é que os dirigentes sentem essa necessidade, ou seja, porque muitas vezes percebe-se como é que funciona o clube. Havia um dirigente, o nosso dirigente, que é o Papa, o Pinto da Costa, que dizia que eram os esquemas, não é? e os vícios, e era muito falado isso. E é preciso perceber quais são os esquemas que os clubes têm montados, é preciso perceber se os dirigentes estão à altura ou não das infraestruturas, muitos deles, de algumas infraestruturas de responsabilidade. Porque não basta apoiar um clube, e eu falo por mim, não falo por mais ninguém, não basta apoiar um clube, dando 100% a obra e apoiando a obra a 100%, mas depois abandonar o clube. Ou seja, não é abandonar, mas é a ausência das pessoas, porque quando se faz um investimento, como foi feito no Tenente Valdez, numa primeira fase, que depois iremos lá, numa primeira fase 350 mil euros, e que depois, sim senhor, vamos à inauguração, vamos participando em alguns convites que são feitos pelo clube e as pessoas às vezes aparecem, outras vezes não aparecem, mas a ausência de perceber qual é a orgânica do clube, porque isto das contas e os orçamentos e os planos de atividades faz muita coisa. E muitas vezes são difíceis de fazer. É preciso perceber diariamente se aqueles dirigentes estão à altura. Porque também é preciso, isto é uma democracia e os sócios é que têm que decidir. Mas o que é certo é que os dirigentes governativos do Conselho devem fazer ou devem tentar perceber para que arranjem uma solução, ou seja encontrada uma solução com a ajuda para que aquelas infraestruturas, porque imagine, hoje está lá uma direção, amanhã aparece lá um indivíduo que dá cabo daquilo tudo. Quem é que depois vai pagar? Vão bater à porta do município novamente para poder requalificar e arranjar ou reparar aquilo que foi destruído. São as dificuldades dos dirigentes dos clubes e dos próprios clubes, que serão muitos, com certeza, até a nível nacional. Abílio Santos, eu retomo aqui o assunto da Carta Desportiva de Odivelas de 2010 em relação a este desfazamento entre a falta de equipamentos, aliás, para a população. O que é que foi feito de 2010 até agora? Portanto, a Carta Desportiva retratava então o rácio de 1 para cada 773 habitantes. Desde 2010, o que é que foi feito? Muito boa noite. Obrigado pelo convite. A Carta Desportiva tem três domínios. Tem um domínio do associativo e do desportivo, e nesse domínio nós verificamos que o Concelho de Odivelas tem 57 clubes em atividade. São 57. Tem 89, mas em atividade são 57 clubes. E porquê que os outros já não estarão em atividade? Por múltiplas razões, com certeza. Mas também será um fenómeno dos tempos, um sinal dos tempos. Sim, mas também é a partir enfim, da criação do município que também se criaram mais clubes. Não é? Portanto, isso depois serão as próprias dificuldades do dia-a-dia. Mas, portanto, em atividade neste momento há 57 clubes. E, portanto, os equipamentos desportivos para 57 clubes é sempre difícil, não é? E, portanto, também depende depois das próprias atividades desportivas. A atividade desportiva no Concelho de Odivelas, enfim, não são os que têm talvez a maioria dos clubes, não é? Mas o futebol, não é? O futebol de 11 e o futebol de 7, depois tem o karaté, que também tem uma quantidade de atletas bastante grande, mas é onde há, digamos assim, a maior quantidade de atletas
e onde por vezes também surgem necessidades. De outra forma, qual tem é? sido o investimento do município nas infraestruturas e mesmo no desenvolvimento desportivo de 2010 até agora? Os equipamentos desportivos são um outro domínio da Carta Desportiva. E aquilo que se tem feito em termos de investimento nas infraestruturas, portanto, tem-se feito investimento em novos pavilhões, o pavilhão municipal Susana Barroso, o pavilhão multiusos, que já aqui foi falado. Foi também inaugurado em 2010, precisamente. E depois, enfim, houve todo um trabalho de investimento no CAC, com os pisos sintéticos, no Penedo Valdés, em Canessas, no Santa Maria, o piso do Campos de Ténis da Póvoa. Portanto, estas, digamos, são as infraestruturas onde tem havido ao longo dos anos portanto, investimento para melhorar as instalações e para dar melhores condições para a prática desportiva. Existe também o pavilhão antigo, o pavilhão municipal, onde funciona o ginásio de Odivelas. E, portanto, estas são, digamos assim, as infraestruturas mais evidentes em termos desportivos. E, portanto, se não fosse depois também os pavilhões desportivos das escolas, era muito difícil os clubes poderem desenvolver a atividade que desenvolvem. Portanto, há uma atividade grande, há muitos clubes, as infraestruturas têm vindo a aumentar e têm vindo a melhorar, mas este rácio é sempre um rácio difícil, porque são muitos clubes. Eu acho que os clubes deviam de conversar um pouco mais entre si. Penso até isso tem sido digamos, um trabalho. Não é bem uma medida, é um trabalho que eu me tenho dedicado. Eu sou dirigente associativo desde 1975, portanto, mais ou menos, sempre tenho sido dirigente associativo e dirigente desportivo já há mais de 20 anos. E, portanto, aquilo que defendo aqui é aquilo que tenho defendido também ao longo dos anos. Penso que para o Conselho de Odivelas seria importante haver, por exemplo, uma união de clubes para haver um maior entendimento, uma maior entreajuda, se calhar para haver alguma fusão entre clubes, se calhar para haver um trabalho mais participado entre todos e talvez isso facilitasse, aliviasse e diminuísse as dificuldades que existem a vários níveis, não é? Dificuldades financeiras, dificuldades de equipamentos, dificuldades de dirigentes, e, portanto, isso talvez viesse ajudar. E, portanto, acho que era importante que os clubes cooperassem também mais, porque isto é uma quantidade enorme de clubes, não é? E depois a maior quantidade também é futebol. Depois há outras modalidades. E, portanto, se houvesse esta conjugação de esforços entre os vários clubes, era capaz de ser possível discutirem-se estratégias. Que desporto é que nós queremos para Odivelas? Que modalidades é que devem ser mais representativas? Quais as modalidades que devem ser, digamos assim, a imagem para além dos limites do Conselho no país e até no estrangeiro? Quais as modalidades é que podiam representar melhor o próprio município e a população do município? Muito bem, e, portanto, há muito trabalho que pode ser feito pelos clubes, e é importante que sejam os clubes a dirigir este trabalho, porque acho que não faz sentido que o Estado, ou que a autarquia, ou que outras entidades se substituam aos clubes, porque são os dirigentes que estão no terreno com as suas dificuldades, com o seu gosto, que devem ter o papel fundamental. E, portanto, há aqui realmente algum trabalho a fazer também por parte dos clubes. Já agora deixe-me só, digamos, falar no outro domínio muito rapidamente, da carta, vai falar desportiva, novamente. que é a procura desportiva, que são os hábitos desportivos. Portanto, a Carta Desportiva é muito abrangente e pretende conhecer o que temos em termos de associativismo, o que temos em termos de infraestruturas e o que temos em termos dos hábitos esportivos da população do Concelho de Odivelas. Muito bem, eu pego na sua deixa, José Barão das Neves. O que Odivelas tem em termos de associativismo e em termos desportivos chega, é suficiente? Ou partilha da opinião da Bílio Santos que os clubes também têm que fazer mais, que dialogar e que encontrar outras soluções, outros recursos? Bem, boa noite a todos os meus colegas de painel, boa noite também lá para casa. Eu sou dirigente
o Abílio há pouco falava que era dirigente, temos exatamente o mesmo ano em que começámos destas andanças. E, portanto, há alguns anos tenho alguma experiência. Portanto, inclusivamente, costumo dizer que comecei nestas andanças com louros e tenho aqui algumas experiências. Em relação à carta desportiva, já lá vamos. Agora, se me permite, em relação aos clubes, eu acho que já em tempos foi feita essa tentativa. O Rui recorda-se com certeza. E chegámos a ter reuniões nos clubes em Canessas para fazer o que nós queríamos fazer, uma união de clubes que fosse representativa dos mesmos junto da autarquia. Depois, por diversas vicissitudes que agora aqui não interessa, essa questão não avançou. Agora, eu acho que os clubes, tem razão, os clubes podem falar entre si, mas eu acho que aqui pertence à autarquia exatamente esse papel de pôr os clubes a falar entre si. De mediar, esse papel de, por exemplo, eu dou um exemplo, quando aqui há uns anos começou a bater a questão, porque a grande maioria das coletividades não tinha contabilidade organizada, para quem já vem de há muitos anos sabe que isto é verdade, e eu acho que a autarquia tem a obrigação exatamente de promover esses debates, de nos pôr a conversar entre nós, porque é a autarquia que está cá e é exatamente para isso. Eu acho que há aqui cada vez menos coletividades. Eu falo pela minha freguesia, as coletividades têm vindo cada vez mais a desaparecer e acho que nunca se releva um papel essencial. Eu não estou a falar por causa de mim, até porque eu estou aqui, tudo aquilo que eu disser aqui só a mim me compromete, não compromete à minha associação desportiva, que isso fique muito bem claro desde já, e portanto acho que há cada vez mais um papel aqui que era importante realçar e que nunca foi realçado, que é o papel do dirigente desportivo. Nós esquecemos sempre do papel do dirigente desportivo. Homens como aquele que está ali já merecia que tivessem sido agraciados pelo município. E há muitos. O Rui, pela obra que tem feito, eu conheço já há muitos anos, o Rui conhece a minha coletividade e, portanto... Agora, em relação à carta desportiva, eu devo dizer o seguinte, esta carta não está atualizada, conforme o Rui diz, mas quer queira, quer não, foi um grande passo que foi dado no Conselho, na altura em que a senhora vereadora, eu dei os parabéns uma vez ao vereador Hugo Martins por a carta, ele disse-me que não, que este trabalho ainda vinha da variação anterior. Quer se queira, quer se não, é um bom documento estratégico, é um bom documento de trabalho para definir uma estratégia. Agora não há a estratégia. E, portanto, já devia de haver, há uma série de anos, uma estratégia. Mas a estratégia estaria mais ou menos delineada na carta desportiva? Não está, porque não é cumprida, não está. Não é nós cumprida. Aqui temos um levantamento de tudo aquilo que o Abílio acabou de falar. Temos o número de clubes, temos o número de campos, temos aquilo que... Estou a falar à data, 2010, é evidente que isto não está atualizado, temos que fazer aqui upgrades. Mas temos aqui um documento que poderia perfeitamente servir de estratégia em relação à estratégia que o município devia ter. Portanto, era fácil, na Assembleia Municipal, era apresentar um documento que pura e simplesmente vinculasse todas as forças políticas e vivas que lá estão, porque fosse qual fosse o vereador que entrasse a seguir, tinha que implementar aquelas medidas e tinha que ter aquelas medidas. E repare, a carta desportiva, nós podemos falar aqui, por exemplo, do desporto escolar. Não falámos. Vamos falar. Se tivermos tempo, espero eu. E temos que falar do desporto sénior, e temos que falar do desporto, uma série de desportos que nós andamos aqui. De 2010 para cá, a seu ver, e como dirigente desportivo, a situação melhorou ou piorou? Qual é a sua Na minha perspectiva, a solução piorou a partir do momento em que o vereador Hugo Martins saiu de responsável do desporto. Já o disse aqui diversas vezes, torno a dizê-lo. Na minha perspectiva. Muito bem. Rui Francisco, mesmo em relação a este caso e acrescentando agora também o caso do Ginásio Clube de Odivelas, referia-me à pergunta que tinha colocado ao Barão das Neves. A situação, no seu entender, também piorou, partilha dessa opinião em relação ao que se passa exatamente com o Ginásio Clube de Odivelas, que está sem direção. Pode ser um exemplo de como há alguma falta de interesse por parte da Câmara em apoiar o associativismo? Bem, antes de mais, boa noite a Helena, boa noite aos colegas de painel, às pessoas que assistem ao nosso programa em casa.
Eu tenho a felicidade de, nesta primeira intervenção, fazê-la depois de ouvir todos os toda a gente, pois. Os últimos têm esse benefício. E isto não me ajuda muito, porque acrescenta muito mais àquilo que eu tinha inicialmente previsto dizer, mas eu ainda assim vou fazer um esforço de condensação da minha intervenção. Terá que ser, Francisco. E começava por dizer isto mesmo, e já vamos às questões do ginásio clube, que vive, lamentavelmente, problemas que são comuns a outros clubes. Do que este município necessita, e que não tem, objetivamente não tem, é um projeto de desenvolvimento desportivo. E um projeto de desenvolvimento desportivo suporta-se num conjunto de objetivos definidos a partir da orientação política do município para aquilo que é o fenómeno, o que é que temos, para onde queremos ir. E este projeto tem que ter documentos que o informam, como a Carta Desportiva. E a Carta Desportiva, esta que temos, que foi aprovada na reunião de Câmara da Assembleia Municipal, é um documento meramente diagnóstico da situação. Não é uma Carta Desportiva na medida em que não é prospectiva, ou seja, elenca um conjunto de realidades à data, que é um diagnóstico, naquelas três valências que o Dr. Abílio referiu. É um bom documento de partida, porque a partir daí passamos a conhecer o terreno, mas depois falta o resto, falta pegar naquilo e gizar um projeto de desenvolvimento esportivo. Partindo para a concretização. Exato. É muito mal partirmos para a concretização se não sabemos onde queremos ir. É muito mal iniciarmos um caminho sem sabermos onde queremos chegar. E eu acho que também falta isso, falta objetivar aquilo que, no plano do Conselho, nós queremos do ponto de vista do fenómeno desportivo. A Carta Desportiva, na relação que faz com os equipamentos desportivos, a Carta Desportiva vai mais longe e liga isso a orientações comunitárias e diretrizes comunitárias que não têm a ver com o número, o rácio equipamentos habitante, mas sim metro quadrado de área de prática desportiva habitante. E aqui depois pode-se a partir daqui fazer um conjunto de extrapolações até erradas, porque um espaço descoberto não pode ser um equipamento desportivo na medida em que permite uma caminhada, não é? E pode ser utilizado por milhares de municípios. Portanto, Carta Desportiva, também do ponto de vista técnico, tinha que ser e tem que ser aprofundada e atualizada. Portanto, no contexto do projeto de desenvolvimento desportivo, aquilo que é importante, na minha perspectiva, é sabermos para onde queremos ir, pegarmos no nosso parceiro privilegiado para esta tarefa, que é o associativismo desportivo. As câmaras não se devem substituir ao associativismo, como aqui já foi dito, mas têm responsabilidades legais no apoio e na promoção do desporto na área do seu concelho. Portanto, aquela perspectiva de que nós ouvíamos muito, que era os clubes têm que viver per si, os clubes têm que sobreviver, os clubes têm que cada vez mais arranjar maneira de, com os seus orçamentos, não dependerem da Câmara. Esta é uma ideia errada, porque desresponsabiliza uma tutela que tem responsabilidades legais na promoção e no apoio. E no contexto deste projeto de desenvolvimento desportivo, o associativismo, como parceiro privilegiado e unidade base de todo este edifício, tem um papel a dizer. E é aqui que os municípios devem entrar. No contexto do projeto que definem, alicerçar-se no trabalho dos dirigentes associativos e dos clubes, não se imiscuindo, não entrando na esfera daquilo que é a gestão particular de cada clube, promovendo, obviamente, pontos de encontro e de diálogo entre o associativismo. Já falámos aqui de uma tentativa que foi feita, ter-se-á que fazer outra no futuro próximo, porque de facto a realidade hoje é muito heterogénea, e é importante que o município possa dar um pontapé de saída neste sentido. Como disse, os processos de fusão são muito complexos, os clubes têm a sua tradição e têm a sua história, e desde que tenham, isto é que é importante, desde que tenham espaço de penetração social e cujo seu trabalho seja importante para a população, eu não estou nada preocupado se são 60 em vez de 40.
O que obviamente não interessa é na mesma rua termos 2 clubes que se dedicam ao mesmo tipo de atividade utilizando 2 equipamentos, por exemplo, não é? Temos aqui que criar sinergias e rentabilizar os esforços. E criar aí uma reorganização em todo o funcionamento. O que eu acho que deve ser feito é, e aqui entram os mecanismos de apoio, porque no âmbito deste projeto de desenvolvimento desportivo de que falo, e que é importante, entra também um instrumento fundamental de relacionamento das autarquias com o associativismo, que são os seus instrumentos de apoio. E os instrumentos de apoio também eles devem ter uma base estratégica. Se eu quero promover o desporto de formação, eu não posso ter um programa de apoio, como a Câmara Municipal de Odivelas tem, em que atribui o mesmo valor por atleta a um atleta sénior que atribui a um atleta infantil. Isto é a ausência de visionamento estratégico, isto é a ausência de visão estratégica. Portanto, quando este Conselho parar para pensar, quem gera este Conselho parar o que quer, então a partir daí deve começar também naquilo que tem a ver com os mecanismos de apoio a torná-los mais estratégicos, a direcioná-los no sentido que pretende. Se eu quero um desporto federado, tenho que criar mecanismos de apoio de incentivo ao desporto federado. Se eu quiser promover mais um desporto informal, os mecanismos têm que ser outros, os incentivos têm que ser outros e até os equipamentos têm que ser outros. O planeamento dos equipamentos desportivos, no contexto de um projeto de desenvolvimento desportivo, é fundamental. E não existe? Não existe. Aliás, falámos aqui no pavilhão multiusos, Helena, 2 minutos para falar. O pavilhão multiusos é precisamente a ausência do planeamento estratégico, ou seja, é um equipamento que foi feito sem um estudo de viabilidade económica, é um equipamento que onera, como sabemos todos, o município da forma que onera, e cujo retorno social para a população do concelho é escasso, porque é um pavilhão que foi projetado a pensar não só no desporto, mas numa multivalência. O que é um facto é que nenhum destes desiderados se cumpriu, porque nem o associativismo local o utilizou na nave secundária, e isto de facto é muito grave. Isto é muito grave. O Rui falou de alguns aspectos mais perniciosos, para além disto ser incomportável para a maioria das famílias. Isto é feito numa perspectiva economicista. A Municipal é uma empresa municipal que ainda agora apresentou os resultados com 290 mil euros de exercício negativo. A Municipal transformou-se numa máquina de querer fazer dinheiro. Não o pode, nem o deve fazer, é à custa de um tipo de atividade que é promovida pelos clubes, que deve ser promovida pelo clube e que deve ser acarinhada pela empresa municipal e pela Câmara Municipal. Isto é nada. É um exemplo de que a atividade esportiva não chega a todos. Não, pior do que isso, é um exemplo de que se quer chegar com a atividade esportiva a todos, e a atividade esportiva é constitucional, o acesso ao desporto é constitucional, e não basta nós dizermos isto, temos que temos que o praticar de facto, mas quando elitizamos o acesso ao desporto por via de um processo economicista que leva a que as famílias que têm 2, 3 filhos tenham que pagar para ter o acesso ao desporto. Eu chamo a atenção que nós vivemos um momento muito complicado. Cada vez mais há famílias que, não podendo cortar na educação, não podendo cortar na alimentação nem no vestuário, a primeira coisa que estão a fazer é retirar os seus filhos dos karatês, das natações, etc. Portanto, aqui emerge o papel social da autarquia dos clubes. Os clubes não podem. A Câmara tem que ter um mecanismo, tem que ter uma estratégia de intervenção para não deixar cair isto. Sob pena de qualquer dia nós termos, outra vez, um país onde quem tem dinheiro estuda, quem tem dinheiro pratica desporto, quem tem dinheiro tem um acesso a um conjunto de coisas que estão constitucionalmente consagradas para todos, não é? Para todos. E que não chegam a todos, infelizmente. Exatamente. João Pela, já se falou aqui, aliás, o Abílio Santos esclareceu-nos em relação a isso, que em Odivelas há 57 clubes em atividade, mas que há mais de 80 clubes, portanto, à volta de 20 e tal, não estarão em atividade. Portanto, isto é o reflexo de alguma falta de organização na gestão do desporto. Por exemplo, temos o caso do Ginásio Clube de Odivelas, que neste momento está sem direção. Temos o caso do Odivelas Futebol Clube em insolvência. Qual é a sua opinião? Helena, o que posso dizer assim de repente, provavelmente haverá mais associações em funcionamento do que aquilo que se pensa.
Isto é alguma lógica porque há diversos fatores impeditivos do próprio funcionamento. São eles, por exemplo, as questões diretivas, a questão de financiamento. Admito que haja algumas que não estejam, digamos, a funcionar a 100% porque não têm recursos, não têm as cotas, muitas vezes, dos pequenos clubes de bairro, desses 57 ou dos 80, são pagas, são na ordem dos 50 cêntimos e as pessoas não têm dinheiro para pagar essa cota. Mesmo assim? O que limita fortemente as verbas com que as direções se podem, muitas vezes os dirigentes são eles do próprio bolso que estão, digamos, a entrar com verbas, às vezes para a luz, para a água, para aquelas despesas mínimas. Mas concorda com o Rui Francisco quando o Rui Francisco diz que é preciso a intervenção Aliás, da Câmara? Eu pensei que ele até fosse mais longe em relação àquilo que expôs, em relação concretamente à posição do partido dele, com o qual, de alguma forma, eu concordo, e que se reflete com a questão do PADO. Já íamos falar sobre isso. Em que pronto, a posição deles é que não se podemos estar a comparar aqueles clubes que têm, digamos, atletas desde que tenham seguro com os desportos do levantamento do copo à boca e do alfinete ao caracol com um desporto, digamos, sério e federado. Portanto, então aproveito para lhe perguntar qual é o estado do PADO neste momento? O estado do PADO, pegando na questão que me colocou há pouco sobre o ginásio, eu posso me permitir ler só 2 parágrafos do último documento do novo Odivelas, em que José Moedo, um ex-dirigente, mencionou o PADO que concede material desportivo aos clubes. Muitas vezes os materiais oferecidos são desadequados à prática das respectivas modalidades, o que faz com que o investimento da Câmara seja desaproveitado. Isto em 2010, e uma das razões porque está na situação em que está. Para os xadrez, por exemplo, os relógios que foram fornecidos pela Câmara eram cronómetros. E os sticks para o hóquei, pouco mais de meio metro. Isso diz tudo, João Pela. Segundo José Moedo, os técnicos de desporto deviam sair do gabinete e perceber o que se passa nos clubes. Convém já agora só dizer-lhe que as medidas, digamos, oficiais do Aléu ou do stick para a competição têm um comprimento máximo de 1,15 m ou 90 cm como medida mínima portanto, estar a mandar sticks para um clube desportivo praticar desporto federado. Sabe que essa medida está suspensa, João? Já agora informo que essa medida de apoio está suspensa há 2 anos, de material desportivo. Essa é uma questão já um bocado antiga. Isto é, digamos, o cenário com que se depararam. Se nós quisermos falar no PADO neste momento, é assim. As verbas do PADO que deviam ser atribuídas em maio do ano passado e junho, neste momento, ainda não receberam um tostão. Neste caso, 1 cêntimo. Pergunto eu, é a informação que eu tenho. As datas estão desfasadas. É a informação que eu tenho de hoje. Sim. Hoje dá umas horas. Que ainda não receberam. Ora, não recebendo, tendo os clubes dificuldades com a questão das cotizações, não recebendo da Câmara as verbas atempadas. Quando o PADO exige, de alguma forma, uma organização que implica praticamente que os clubes tenham técnicos de contas, tenham, digamos, toda uma capacidade, um staff desportivo que cumpra as muitas exigências. Muitas vezes é complicado cumprir várias essas normas, exigências. inclusive de segurança, para segurar as balizas, para isto, para aquilo, para outro. Há toda uma série de exigências hoje em dia para praticar desporto que os clubes têm cada vez mais dificuldades, quer por imposições internacionais, quer pela própria política desportiva e das regras de utilização dos equipamentos. É evidente que os clubes, se não tiverem o suporte da Câmara para esse efeito, e deviam ter, digamos, o próprio área do desporto, digamos, camarário, devia ter, digamos, pelo menos 2, 3 gabinetes para apoiar, digamos, os clubes. Não tem, nem em verbas, por exemplo, e estamos a falar na questão, o apoio que dá, de acordo com o PADO, anda na ordem dos 7,5 € por atleta de modalidade individual, ou 10 € por modalidade coletiva. O que de alguma forma é redutor, quando para um evento é capaz de dar 20 ou 25, conforme a situação, quer dizer, ou seja, o clube põe não sei quantos miúdos a correr
obtém mais do que para um ano o ter lá um atleta quando tem que ter espaço, tem que ter banhos, tem que ter, digamos, equipamentos para poder ceder, digamos, aos atletas. Portanto, ou seja, esses custos acabam por refletir em cima dos praticantes, o que torna praticamente inútil a atividade dos próprios clubes. É desmotivante. Isto até. a parte dos clubes, portanto, obviamente a parte escolar está digamos, abrangida, digamos, por outra área. Muito bem. Exatamente. Muito bem. Rui Teixeira, há pouco insurgiu-se aqui em relação às datas de atraso em relação ao programa de apoio ao associativismo desportivo. Quais são os dados que têm em relação a este atraso? O atraso a candidatura é feita até 31 de outubro, ou seja, tinha que ter sido feita até 31 de outubro de 2012. Portanto, o atraso é este, é que candidatámos em outubro, 31 de outubro de 2012 e até ao momento eu, como clube do Tenente Valês, ainda não recebi. É natural que algum clube já tenha recebido, porque o ano passado as candidaturas foram feitas também até o ano passado, ou seja, 2012, as candidaturas foram feitas a 31 de outubro de 2011 e o Tenente Valês recebeu, por exemplo, em julho, salvo erro. Portanto, Estes valores são significativos, ou seja, fazem falta aos clubes, aos grupos desportivos? Vamos por aí, quer dizer, o dinheiro faz sempre falta, seja ele muito ou pouco, faz sempre falta. Nós debatemos todos os dias para arranjar patrocínios de 20, 30, 40, 50 euros. Tudo o que vier é bem-vindo, os clubes. O problema não é esse, o problema é que a Câmara, ou neste caso o programa de apoio que está em vigor, como já falaram, 7,5 euros por atividade individual e 10 euros por atividades coletivas, não satisfaz. Porquê? Porque é limitado. Ou seja, neste momento tenho o orgulho de dizer que o Tenente Valês é o clube do concelho que mais atletas inscritos tem na Associação de Futebol de Lisboa. Mas fica limitado aos 2.500 euros, porque o limite são 2.500 euros, o montante máximo que os clubes podem receber. Portanto, se eu tiver 400 atletas inscritos, eu recebo 2.500 e não recebo 4.000 euros. O que faz toda a diferença. E faz toda a diferença também numa coisa que é não haver uma redefinição dos apoios, ou seja, a falta de conhecimento dos clubes. Ou então, até se conhece, mas olha-se para o lado, ou chuta-se para o lado, porque é mais fácil estar isto assim regulamentado. Porque está-se a apoiar clubes, como o caso do Tenente Valês, que é ele próprio que gera a sua formação, e não tem uma academia Sporting, nem tem uma geração Benfica, é completamente diferente do que estar a apoiar um clube que tem uma geração Benfica ou que tem uma academia Sporting. Porquê? Porque a academia Sporting faz a sua atividade desportiva de competição com o nome do clube local e a academia Sporting recebe dos atletas 45 euros por mês. Tem um nome, tem uma marca. São eles que pagam as inscrições. O clube não tem custos com essas inscrições. Porque quem paga essas inscrições, apesar de ser o nome do clube local, quem paga essas inscrições é o Sporting Clube Portugal, ou o Benfica, as academias e as gerações. E, portanto, há aqui uma diferença. Estamos a competir desleal uns com os outros, porque as despesas são as mesmas, ou em alguns casos, até mais para quem gera as suas próprias instalações, porque depois temos outros casos em que jogam em pavilhões municipais e têm, as despesas são diminutas e, portanto, não têm despesas de manutenção, nem de eletricidade, nem de água, nem de E, portanto, gás. A Câmara deveria ter outra preocupação com os clubes mais pequenos. Tem que haver. Eu lembro-me aqui, e falámos ali do Atlético, do Clube da Póvoa, que falou ali o Barão. O Barão das Neves estava lá, nesse dia. O vereador Hugo Martins, na altura, comprometeu-se que até 30 de março ou até 31 de março de 2010, se não estou em erro, de 2010, num programa que não esta estação, comprometeu-se que o Conselho Municipal de Desporto iria arrancar. E até à data não sabemos do Conselho Municipal de Desporto. Porque isto vinha resolver algumas coisas, aquilo que se falou de uma criação de uma associação de clubes do Conselho, e se calhar vinha resolver alguma coisa. É certo que seria consultivo, não seria... Não podia ser de outra forma. Não poderia ser de outra forma, como é óbvio. Era essa a intenção, Rui. Não é essa. Não fico preocupado que não era essa a intenção. Eu não estou preocupado, não tiro de ilação tão precipitada. A intenção... O Conselho vinha na sequência da revisão do PAD, estava prometida,
Não, o PAD está parado desde 2000, desde a altura da senhora... O Conselho podia dar um contributo para a reformulação do PAD. Isso Do sim. PAD, o Conselho é que vinha... O Conselho era exatamente O isto. Conselho vinha dar diretrizes ou vinha dar sinais aos governantes de qual era o caminho, ou qual é o melhor Os caminho. dirigentes desportivos poderem Porque os dirigentes apoiar, desportivos, poderem nem todos os apoiar. dirigentes esportivos, eu não digo que a razão está toda de um lado. Quer dizer, a gente debita muita coisa e às vezes não é execuível, a gente tem que perceber. Não é? Isso temos que perceber. Mas para isso estão lá os governantes, para poder também contrapor e poder dizer, epá, pode-se fazer, mas não há dinheiro, onde é que vamos arranjar o dinheiro? Esta é uma questão. Agora, relativamente ao PAD, Para concluir. eu fiquei extremamente aborrecido e chateado e indignado quando recebemos um mail da Sra. Presidente da Câmara, à altura, ali para 2011, que o PAD ia ser suspenso. E eu ri-me, porquê? Ri-me, fiquei indignado, porquê? Porque o PAD, o apoio financeiro, estou a falar da medida 1, ia ser suspensa, porque o apoio financeiro destes 57 clubes que existem, apesar de haver mais clubes, e se calhar destes 57 clubes, alguns deles vão ter que fechar portas, porque isto também é preciso que os dirigentes percebam que não podemos estar sempre à espera da teta da vaca, que neste caso é da Câmara Municipal e das juntas de freguesia. Há uma outra coisa que eu sou contra, é estar a receber de 2 carrinhos. Completamente de acordo. E contra mim falo, eu não posso estar a receber, eu não deveria estar a receber, efetivamente, porque as juntas de freguesia não têm competências na área do desporto. Na área do desporto não temos competências. E, Mas portanto, concorda que tem que ser a Câmara neste momento a desenvolver um mecanismo ou mecanismos de apoio aos clubes mais pequenos? A Câmara é que tem que dizer às juntas de freguesia, neste caso, que não tem que dar dinheiro, porque não tem que dar dinheiro. Pode apoiar logisticamente e é o que deve fazer, ponto, final, parágrafo. Porque as juntas de freguesia, isto serve, e a gente até sabe para que é que isto serve. É o apoio direto, é o apoio, é o poder local de contacto, é a proximidade, a gente percebe que é para os votos. Agora, eu contra mim falo, porque recebo da Junta de Freguesia da Pontinha e bem, graças a Deus que pagam a tempo e horas, mas vem o subsídio, pagam logo, não é como à Câmara que estamos à espera em meses, que é outro processo burocrático, não é por culpa que as pessoas não querem pagar, é um processo burocrático, vai para a financeira, depois vai para o departamento e portanto há um atraso. Agora, a Câmara é que devia chamar as juntas de freguesia e dizer, meus amigos, vocês não têm que dar nada. Nós é que temos a competência, o Governo é que nos dá essas competências para nós. Muito bem. O que é certo é que há meses de atraso em relação ao PADO. Já esteve pior, porque em 2010, em 2011, ainda não tínhamos recebido o de 2009. Portanto, já houve mais atrasos e a verdade tem que se dizer. Agora, só queria focar aqui uma coisa que ficasse... Muito rapidamente, Rui Muito Teixeira. rapidamente. Eu só fico admirado, e relativamente ao apoio que foi dado ao Tenente Valdez, em 2009, antes das eleições autárquicas de 2009, há um documento interno no município de Odivelas, que é o plano de atividades da Divisão de Desporto, que está lá o valor total que estava comprometido, que eram os 605 mil euros. E o Tenente Valdez não recebeu 605 mil euros, nem foi apoiado em 605 mil euros. O Tenente Valdez foi apoiado a 100% pela Câmara Municipal e nunca me canso de o dizer, por 350 mil euros. Numa primeira fase, porque eram 2 fases. A segunda fase era dos balneários e envolvia 255 mil euros. Era só para ficar aqui. Mas deixe-me já agora que está a falar nisso, deixe-me só aqui colocar uma questão. Mas não acha que devia também, nesse aspecto, haver uma orientação estratégica em que a Câmara dizia que apoiava todos os clubes da mesma forma? Eu acho que a Câmara não deve apoiar uns clubes a 100% e outros a 75% e outros a 50%. Concordo plenamente. Porque, se me permite a expressão, não pode haver filhos e enteados. Portanto, eu acho que até na questão estratégica que eu há bocado falei, devia de haver uma linha orientadora, qual era a percentagem com que a Câmara apoiava num equipamento dessa natureza, que faz falta ao Conselho. Há freguesias que não têm. Nós, por exemplo, na minha freguesia, já o tivemos e com a A8 achámos de o ter. Eu vou lutar para que ele apareça lá. Porque agora, com a União das Freguesias da Póvoa e do Olival de Basto, temos 0 nesse campo. Não podemos haver... Portanto, eu acho que era importante também haver uma linha que fosse definida em Assembleia Municipal, com esta questão estratégica, dizer assim, o nosso apoio é de 80%.
Rui Teixeira. Para não haver uso. Responder muito rapidamente. Desculpa Eu lá, acho que mas sim, é a minha acho que sim, opinião. e É a minha é isso que eu digo, é a falta de visão do Conselho. Porque Global. Nós não podemos, e nós temos que perceber que não podemos ter uma piscina, cada freguesia ter uma piscina, ou cada Exatamente. bairro ter uma piscina, ou cada Exatamente. bairro ter um pavilhão. Nós Exatamente. não podemos perceber. Mas essa é a falta de visão que quem dirige os municípios há alguns anos tem. Porque pensa-se o imediato e pensa-se o associativismo, como as associações todas, como a caça ao voto fácil. Porque não é assim que se gera um município. O município tem que ser gerido com a perspectiva de quantos clubes há, quais são as modalidades, quais são as necessidades. Porque estarmos a fazer, e o desporto escolar até faz um grande trabalho, e já lá vamos, estarmos a fazer no desporto escolar workshops de rugby, workshops de golfe. Mas isso não pode ser discutido sem os clubes. Isto não pode acontecer, quer dizer, estamos a fazer coisas que não devíamos fazer. De qualquer das maneiras, acho que sim, e eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Só falta um clube no Conselho de Louros ter relevado sintético. Eu sei. Sabe quem é? Sei. É o Sport Clube de Frielas. Eu É sei. o único. Eu sei. E se formos ver outros conselhos, Sintra já tem todos os campos sintéticos. E o relvado Oeiras já tem sintético todos os é campos bastante sintéticos. caro. É bastante caro, mas é uma estratégia. Porque os clubes, e eu disse e eu continuo a dizer, Mas a nível de manutenção ao nível do Tenente mais Valdez, barato. ao nível do Tenente Valdez, eu tenho hoje uma capacidade, e isso eu agradeço, e não me canso de o dizer. Hoje o Tenente Valdez, e no futuro, tem uma capacidade de se autossustentar devido ao relvado sintético. Eu tinha cerca de 180, mesmo até a nível de crescimento da atividade, porque o número de atletas é exponencial. Mas também rentabilizas aquilo com outros grupos, E naturalmente. rentabilizo, como é óbvio, é mais fácil de rentabilizar. Hoje, jogar num pelado Para além já da- não se usa. para além da questão Para além- pedagógica, para além- que não para além tem da nada. questão do crescimento do próprio clube, que eu tinha, na altura, Do clube e do antes de atleta. 2009, 180 E da população. atletas, e hoje E da tenho população. 380. Exatamente. Muito bem, são investimentos que são investimentos de facto É isso que eu importantes estou a para os dizer. clubes. É isso que eu estou a dizer. É importante. Agora, é importante que seja uma visão. Ou seja, eu desejo e espero, por exemplo, a União Desportiva de Santa Maria, União Desportiva e Recreativa de Santa Maria, que tenha um crescimento também neste género. Muito bem, Rui Teixeira, temos mesmo que avançar, porque senão não temos tempo para Mas já para o discutir Benfica. Vai para o Benfica. todos os As grandes pontos. estruturas ou vai para o Sporting ou vai para o Benfica. Pois não sei isso. Muito bem. Abílio Não, Santos, não, em esta é uma relação... grande estrutura de Tenente Valdez. Não, e da está- Urmeira, tudo indica que vai para o Benfica. Portanto, está de acordo com... Um protocolo que foi reformulado agora, mas posso falar. Vamos continuar. Abílio Santos, queria saber a sua opinião ou a sua explicação ou informação. Sobre tanta coisa que já foi aqui dita, não é? Em relação ao PADO neste momento. Já ouvimos que já não é a primeira vez em que há atrasos, pelo menos este atraso já leva alguns meses e acaba por ser significativo para os clubes. Não é assim tanto, não é? Não, O que é que se passa? Também não é assim tanto. É razoável. O que é que se Portanto, passa? haverá com certeza algum atraso, mas o atraso não é porque não se queira pagar. Então aquilo deve-se a que- quê? Exato. Uma das coisas é a própria dificuldade que foi criada pela Lei dos Compromissos, em que o município tem que ter fundos disponíveis para poder fazer, não é só fazer essa atribuição dos subsídios ou dos pagamentos ou dos apoios aos clubes, é tudo. Não é? Tudo aquilo que queira comprar, que queira adquirir, tem que ter fundos disponíveis que tem que ser feito nos termos da lei dos compromissos. Portanto, isso também cria dificuldades. E com base na previsão do orçamentário. Portanto, há todo um conjunto de dificuldades também para cumprir. Não é, não paga porque não quer pagar. Não é isso, não é? E, aliás, eu penso que também em termos de... Portanto, aqui há uma coisa que eu tenho que também aqui que referir. Em termos dos apoios que o município tem dado ao associativismo desportivo, quer dizer, quem ouvisse só aquilo que foi dito até agora, diria que o município de Odivelas não apoia os clubes desportivos. Tem havido uma Isso redução não é verdade. substancial. Claro, tem havido uma redução. Houve uma redução porque houve algumas medidas que foram suspensas porque o dinheiro não estica. Não é? O dinheiro que a Mas Câmara há uma redução Municipal, nos o clubes. dinheiro que... Para tudo. Não estica. Dos clubes, do número de clubes. Não estica. Uma delas foi Não é? suspensa porque eu fiz muita força. Portanto, todo este apoio que o município dá é dinheiro dos contribuintes. Todos sabemos que é dinheiro dos impostos.
não é? E, portanto, ele também tem que ser atribuído de forma o mais rigorosa e transparente possível. E eu queria aqui, já agora, em termos desses apoios, aquilo que tem sido dado desde a época 2009-2010 até agora. Na medida 1, que é o apoio financeiro, em que é um apoio em dinheiro aos clubes que se candidatam e que têm atletas que se vão federar e que, portanto, para os apoios às inscrições nas associações, etc., o município já gastou 72 mil euros, em números redondos, 72 mil. Desde 2010. Época 2009-2010. O apoio para eventos esportivos, quase 74 mil euros. O apoio para a cedência de instalações, quase 160 mil euros. O apoio para material desportivo, uma medida que está neste momento suspensa, 24 mil euros. O apoio para a cedência de transporte, contabilizada em cerca de 56 mil euros. Depois o apoio extraordinário, que são 644 mil euros. Ou seja, o apoio reafirma esse número outra vez. Esse último é importante. Mas tiro extraordinário, 600 e... Sim, Isto não é verdade, isto não é verdade. Não, mas só para eu tentar perceber, isso é o dobro de tudo aquilo que o Dr. Abílio referiu até agora. É natural, porque este apoio extraordinário é o apoio para os equipamentos. Não é só, não é só, Dr. Abílio. Vamos ser rigorosos, não é só. Se quiser também digo que... O Dr. Abílio sabe que não é só. Mas já é para a colocação de pisos sintéticos, para a reparação de infraestruturas, para a aquisição de sede, para a manutenção de piso sintético, para a reparação de infraestruturas esportivas, para a reposição de equipamento, etc, etc. Portanto, é tudo isto. É tudo isto. E, portanto, quer dizer, desde 2009, 2010 para cá, o município já deu um apoio de 1.031.000 euros. Isto é muito dinheiro. Desde 2010. Claro. 800 mil, menos 255 mil ou 800 mil? Ora bem. É quase tanto como o multiusos. Ora bem. Não, o multiusos é 100 mil euros por mês. Abílio Santos, portanto, e em relação ao duplo financiamento, se assim podemos chamar, de que falou o Rui Teixeira, ou seja, a Câmara dá por um lado, as juntas de freguesia dá por outro, isso de alguma forma é significativo de alguma falta de coordenação ou de organização. Eu, em forma administrativa, também tenho opinião sobre isso, mas sim, não irei desenvolver. Ou se delega competências nas juntas de freguesia. Mas é evidente ou então que as competências, se são do município, devem ser exercidas pelo município. As competências são das juntas de freguesia, devem ser exercidas pelas juntas de freguesia. Este é o meu princípio. Mas neste caso há um acumular de competências. Pois, e se calhar há coisas que, enfim, há esbanjamentos também, se calhar, não é? Não há ver. As coisas têm que ser feitas. Muitas vezes passa por aí. É dinheiro dos contribuintes, são impostos. Quer dizer, há uma carga de impostos colossal e depois não há regra para. Tem que haver regra. Tem que haver regra, é isso que se discute aqui. Tem que haver uma regra e tem que. Agora, deixa-me aqui. Há aqui algumas coisas que eu gostaria de. Portanto, assim, muito rapidamente e atendendo também ao tempo do programa, que eu gostaria aqui de frisar, ainda que sumariamente e pontualmente. Com certeza que nós precisamos de saber. Portanto, o que é que queremos para o Conselho em termos de desportivos, em termos de estratégia. Agora, essa definição, nós não podemos estar à espera que seja uma entidade administrativa a vir dizer, olha, façam isso ou façam aquilo. Eu acho que o movimento associativo, e eu tenho feito aquilo que tenho podido, e aqui com o Brando das Neves, que conhecemos há bastante tempo, e ele sabe bem destas lides. É claro que ultimamente as minhas funções em termos de agente associativo é de Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Ginásio Odivelas e, portanto, não tenho uma intervenção tão grande como aquela que já tive. Mas eu acho que a estratégia tem que ser definida pelos próprios clubes. Os próprios clubes têm que definir a sua estratégia. E com certeza que não podemos querer que todas as modalidades, porque não é possível, se calhar, ter as suas modalidades no top, não é? E temos que saber se nós queremos ter uma vertente mais de formação e que a competição seja o resultado, seja uma consequência desse trabalho de formação, que é aquilo que eu defendo. Portanto, o ginásio Odivelas, do qual eu sou Presidente da Mesa da Assembleia Geral, tem 5 modalidades. Certamente é dos poucos clubes, se calhar o Ginásio Clube de Odivelas. Sim, tem 5 modalidades. Está neste momento sem direção. Já falo sobre isso. Tem 5 modalidades. E com certeza que não podem ter todas a mesma projeção. Não é? Não é possível, não é?
E, portanto, Tem que haver um planeamento, tem que haver uma exatamente. estratégia. E os clubes têm que fazer essa discussão. E, portanto, a entidade administrativa, a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia, o apoio que devem dar é mais um apoio, é um apoio principalmente ao nível das infraestruturas. Acho que é na criação de condições para a prática desportiva que deve ser o papel fundamental da autarquia. Mas, como dizia o Não é? Francisco, cabe talvez à autarquia dar aqui o pontapé de saída neste planeamento que falta. Pois, mas eu acho que não devia de ser preciso. Acho que não devia de ser preciso, porque isso está-se a pensar, enfim, em ter que ter a responsabilidade. Então, mas os clubes não têm essa responsabilidade. Talvez por serem Temos muitos. que dinamizar, talvez ou para com um número dinamizar, para apoiar. significativo. Claro, para dinamizar, para apoiar é importante. E tem-no feito, tem técnicos que o têm feito, os técnicos da Divisão de Desporto. Estão disponíveis para apoiar os clubes e aquilo que sei é que qualquer dirigente associativo, a qualquer hora que necessite, basta que marque com a Divisão de Desporto e é atendido, mesmo depois do horário, e isso é importante, porque o apoio aos dirigentes associativos é mais necessário fora do horário normal da autarquia e, portanto, têm que estar disponíveis e estão disponíveis para o apoio que os clubes necessitam, assim o solicitam. Agora, deixe-me ir àquela questão da... eu há pouco não interrompi ali o Barão das Neves, que falou na questão dos dirigentes associativos, que há muitos dirigentes com muitos anos de atividade e precisam não ser esquecidos. E a Câmara Municipal, que tem condecorações municipais, está a fazer essa atribuição, enfim, esse agraciamento e, pronto, e graças a Deus eu já tenho esse agraciamento, tenho uma medalha de bons serviços. Pois é, Enfim, há outros, não faltava que não tivesse, quer dizer, quando nós temos princípios éticos, e há o presidente de uma Assembleia Geral de um clube consegue ser o político da área. E há outros dirigentes associativos, que também o são. E, portanto, são os clubes que propõem. E são os clubes que propõem. Não é a Câmara Municipal que propõe. São os clubes que propõem os dirigentes. Não, devia haver uma incompatibilidade. Porque nem sequer é ético. Não é ético. Quem está na direção do clube, das duas uma, nos órgãos sociais do clube, das duas uma, não deve estar, obviamente, na área política que concede os valores, nem faz essa política, não faz sentido. Das duas uma. Ou a pessoa merece ou não merece, ou não rompe com tudo aquilo que é ética. Rompe com tudo aquilo que é ética é estar a fazer negócio com ele próprio. Isso não é feito com negócio, não é feito claro, assim. Não é feito com certeza, estou a dar medalhas a eu próprio. Claramente. Isso está a passar. Não é isso. Não, vai-me perdoar. Mas não é isso que se passa. Isto não é ético. Mas não é isso que se passa. Não é isso que se passa. Está a dizer que recebeu. Até porque os dirigentes. Dos dois lados. Até porque os dirigentes. Até por uma grande parte dos dirigentes esportivos estão ligados também. Então nenhum era agraciado. Não era agraciado, não tem que ser. Eu já fui dirigente esportivo. Enquanto isso, não estive vinculado a determinadas atitudes que são éticas. É aprovado para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal, tem essas aprovações todas. Aquilo não é dado a pedido. Não é ético. Não é dado a pedido. Não é ético. Agora deixa-me então falar do ginásio. Exatamente, ao ginásio Clube de Odivelas, o que é que se passa? O ginásio Odivelas não está sem direção. O ginásio Odivelas está com dificuldades. Está com dificuldades a encontrar um novo elenco diretivo, mas não está sem direção. Portanto, fizemos uma Assembleia Geral há pouco tempo para proceder ao ato eleitoral e para aprovar o relatório de contas. Por dificuldades, o relatório de contas não pôde ser aprovado, não estava concluído, não estava completo, não tinha ainda o parecer do Conselho Fiscal. E não apareceu numa lista candidata e, portanto, vamos ter uma nova... E por que será que não apareceu nenhuma lista candidata? Pois, pelas dificuldades, enfim, que as pessoas têm em ser dirigentes associativos. Porque não é fácil ser dirigente associativo. Porque o dirigente associativo faz um trabalho voluntário, é um trabalho fora do seu horário de trabalho. Portanto, e muitas vezes financia o próprio clube. Exatamente, muitas vezes apoia e tem um trabalho organizativo muito grande e, portanto, não é fácil. Não é só por causa da questão financeira.
Não é só por causa da questão financeira, porque essa questão financeira, por vezes, digamos assim, até se arranja. É pelas muitas responsabilidades. É pelas responsabilidades. E é para, no caso do ginásio de Odivelas, que tem 5 modalidades, também há dificuldades entre, enfim, na coordenação de toda a organização do funcionamento do clube. E, portanto, as despesas também é evidente que são grandes. Mas nós vamos ter uma nova Assembleia Geral, agora, proximamente, para aprovar o relatório de contas e para ver se se consegue um elenco diretivo. Se não se conseguir, vamos ter que continuar a tentar encontrar um elenco diretivo antes do início da próxima época. Portanto, esta é a situação. Eu Muito queria bem. só, já agora, Temos mesmo que avançar, deixe-me senão só falar temos aqui um pouco mais tempo para desenvolver na questão outras do PAD. questões. Muitas das questões que aqui estão citadas devem estar regulamentadas, devem estar no regulamento e não devem ser, digamos assim, matérias apoiadas em avulso. E, portanto, será com certeza, na nossa opinião, deve ser apresentado, enfim, um novo PAD, uma reestruturação do PAD e ver em que medida é que se podem conjugar aqui as formas de apoio. O Conselho Municipal do Desporto deverá ser implementado, porque é importante portanto, é mais uma sede em que os dirigentes associativos podem ter para apresentar, portanto, também as suas opiniões. E com certeza que uma outra coisa que é importante é o desporto na escola e o desporto escolar. Isso é importante. Vamos falar disso e isso daqui a bocadinho. é importante na conjugação com as coletividades. Então não se esqueça do que nos tem a dizer. Foi uma luta também que eu tive. E dar-lhe de novo a palavra. Muito bem. Enfim, é difícil, digo já que foi muito difícil e, portanto, não se conseguiu. Mas também se fez um trabalho bonito naquilo que tentei fazer nessa altura. Já falamos sobre isso. José Barão das Neves, na sua opinião, como é que têm sido geridas as infraestruturas municipais no que toca ao desporto? Bem, existe sobre esse aspecto, na minha opinião, o chamado 880. Nós temos aqui grandes disparidades e os clubes, quando querem fazer, inclusivamente às vezes, uso das infraestruturas, as infraestruturas não são tantas como isso e têm dificuldade em fazer uso dessas mesmas infraestruturas. Porque não há tantas infraestruturas como se fala, portanto, mesmo assim, com a questão de carência que existe a nível dos clubes desportivos, há ainda falta de infraestruturas. Eu no outro dia apercebi-me disso numa reunião de clubes que tivemos na Póvoa de Santo Adrião, a propósito das festas da Póvoa que vamos ter. E é engraçado que, mesmo havendo falta de entidades como estas, as festas das freguesias assentam exatamente nas coletividades. São as coletividades que vão para ali e que dão, digamos assim, que criam aquele ambiente, porque é ali que nós, por exemplo, Clube Académico da Póvoa, vamos buscar quase o nosso orçamento. Porque eu concordo com aquilo que o Rui disse. Permita-me que eu agora faça a ponta aqui por outra questão. Eu acho que a Câmara não tem que estar a dar o dinheiro todo que nós precisamos para os clubes. Não pode ser. Os clubes também permitam uma expressão, eu às vezes tenho aqui algumas tiradas deste género, façam-se à vida. Tem que fazer por isso. Tem que fazer por isso. E por isso é que existe tem o que fazer 57. por isso. Mas isso depois é outra vertente que eu vou analisar. 57 fazem uma questão, Rui, é arranjarmos dinheiro e temos que inventar às vezes. Eu posso dizer que o Clube Académico da Póvoa, quando nasceu, nós na altura tínhamos uma sede que custava-nos, em dinheiro atual, custava-nos 200 euros por mês. Naquela altura, há 30 anos atrás, vejam aquilo que era. Nós na altura fazíamos, agora já não fazemos, que isto fique muito claro, aqueles cartõezinhos que é proibido e tal, aqueles dos números, fazíamos aquilo de sorteio semanal. Era assim que nós arranjávamos o dinheiro para a sede. Era assim que nós arranjávamos o dinheiro para a sede. Agora, nós, quando é as festas da Póvoa, vamos lá para baixo durante 5 dias trabalhar, para fazermos o dinheirinho, eu sei. que depois nos dá o dinheirinho ali para nós andarmos no Inatel, porque nós não nos temos candidatado ao PAD, porque não temos formação. Por isso é que eu disse há pouco que acho que há, mas mesmo assim gastamos 7.500 euros por mês com o Inatel. Não temos infraestrutura, temos que ir para Louros, temos que alugar, e todas estas junções entre municípios podiam ser importantes. Há pouco o Rui focou uma coisa que eu penso que era importante. Olha, a freguesia da Póvoa de Santo Adrião não tem uma piscina. A grande maioria das pessoas vai ao município ao lado, porque ela está mesmo ali ao lado, em Santo António dos Cavaleiros. Uma piscina ótima. Nós não precisamos ter uma piscina. Temos ali ao lado uma piscina ótima. Não faz sentido essa Portanto, fronteira? O que faz sentido é haver aqui
uma conjugação de forças entre o município de Odivelas e o município de Loures, no sentido de nós termos, se calhar, as mesmas condições do que têm as pessoas de Loures. Isso é que eu acho que fazia sentido. Agora, não são os clubes que têm que lutar por si. Os clubes, a autarquia tem a obrigação de criar condições aos clubes. E estas obrigações que eu estou a falar é, no mínimo, convocar os clubes, é, no mínimo, criar o tal conselho. Nós andamos a falar, o Conselho Municipal de Desporto, disso, não é? há 4 anos que ando a ouvir isto. Há 4 anos que ando a ouvir isto. Quer dizer, andamos a dizer que é importante criar um conselho. Então não dizemos, mas volta a calar. Porque depois não criamos. Agora, eu acho que é importante o município sair das 4 paredes, mas não é só o vereador. Claro. Mas não é só o vereador. É preciso ser o vereador. A Assembleia Municipal não tem uma comissão de desporto? Tem, não tem? Sim, mas A fazem Câmara tem, visitas. mas Fazem? Mas é a Câmara. Fazem visitas. Deviam fazer mais. Só que não, só que não é o poder executivo. Opa, mas os clubes, não acha que é importante os clubes Acho importante os sentirem, deputados municipais irem a todos os para clubes. conhecerem a realidade? Conhecem a realidade, mas não têm poder executivo. Mas não conhecem a realidade. Depois Alguns não vão- vão a todos os Depois clubes. vão falar para a Assembleia Municipal. Se nós somos 60 clubes, não acha que os deputados municipais conseguiam visitar em 4 anos os 60 clubes? Claro que conseguiam. E visitaram Agora, todos não os clubes. acha que a autarquia... Aqui já estou a falar em questão da variação. Uma reunião para explicar, por exemplo, uma coletividade que não sabe o que isso é, algumas não sabem o que isso é, o Estatuto de Utilidade Pública, Sim. que é uma questão para algumas importantíssima. Claro. Importantíssimo. Fundamental. Como é que isto se trata? Isto já uma vez foi abordado numa reunião que nós tivemos. Qual é a colaboração que a autarquia pode dar para a minha autarquia ter estatuto de utilidade pública? Não sou eu que tenho que andar aqui às aranhas à procura disto. Este é que é o papel da autarquia. O papel da formação dos seus E dirigentes. quem a tem que fazer para a manter. Exatamente. Tem todos os 2 em 2 anos tem que mandar para a Assembleia da Agora, República. se o como meu sabe, amigo triplicou os ou documentos. duplicou o número de praticantes, ainda bem. Se lá foram investidos esse dinheiro, foi muito bem investido. Mas foram só 350 mil. porque Eu sei, estavam a mas falar eu de por aí, 605 mil. eu por aí não vou entrar. Mas não é só essa área, portanto, digamos, o próprio Departamento do Desporto da Câmara devia obter, quer em relação a essa, quer em relação às questões médicas, que pode perfeitamente, em relação ao apoio médico dos atletas, até para os certificados e para todas essas Sim, questões. já houve em tempos alguma facilidade nesse aspecto. Até porque sai muito mais barato se for através da Câmara, como apoio, inclusive no marketing, formação dos próprios dirigentes, podia perfeitamente... Há muitas coisas que não passam também pela Câmara, João. Há muitas coisas que passam mas essa é pelo uma Poder daquelas Central. que pode- Passam pelo Poder Central. Eu dou-lhe um exemplo. Muitas equipas que jogavam futebol, por exemplo, amador, tiveram que fugir para o Inatel devido à questão do policiamento, porque era insuportável, e o Rui sabe isso, era insuportável a questão do policiamento. Isso tem a ver com as infraestruturas, que era a minha questão. Quer não, a sua Tem que haver. questão, se me permite, eu vou colá-la à questão do investimento, que ali há bocado o nosso amigo falava. A Câmara tem um orçamento de despesa. Está aqui, é um documento, é um orçamento de despesa. A Câmara tem um plano de investimentos. Conforme diz um amigo meu que costuma estar aqui, é uma decisão política. É tudo uma decisão política. É saber quanto é que eu vou gastar em A ou em B. Está aqui. E, portanto, aqui, a chamada, a evocação que fez da lei, não faz muito sentido, porque a partir do momento em que tiver previsto no orçamento de despesa que posso gastar este valor, desculpe, Continua. se eu tiver aqui, se eu tiver aprovado, Já vai ter a desculpe, oportunidade se eu de tiver entrar. aqui, se eu tiver aprovado, o meu amigo pode me dizer é que eu não posso pô-lo aqui, se calhar. Agora, Não. se eu tiver Para o aqui, gastar, tem que ter eu fundos sei, disponíveis. mas para que é um orçamento? Pois é, mas está bem, mas tem que ter o que está no orçamento. Não basta estar no orçamento, tem que o ter lá, no cofre. Mas para fazer o O senhor orçamento, faz um tem que se orçamento, fazer o orçamento faz um orçamento com o que se tem. inserido em quê? Naquilo que tem, Está bem. certo? Uma coisa é o orçamento, outra coisa é não? gastar o orçamento. Prevê ter. Uma coisa é... O orçamento é feito no início. Então você Exatamente. quando prever já não o põe cá? Oh, Rui, essa é que é a questão. Veja quanto é que está aqui no orçamento em relação ao desporto. Veja quanto é que está aqui num plano em relação ao desporto. Se você diz que é o que prevê ter, quando o prevê já não o tem cá, Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. não? Teixeira, então, Mas não, o Rui Teixeira, peço Rui desculpa, Rui Francisco. Francisco. Não Hoje foi. são dois Ruís. Dou-lhe a Eu palavra peço desculpa, agora. mas queria só concretizar para dizer que a questão das despesas são decisões políticas no município.
E esta questão eu mantenho. E por muito que digam que não, eu digo, a questão das despesas são decisões políticas. Nós podemos equilibrar a balança conforme nós entendemos. Saúde, a ação social, É a o gestão, desporto. como bem disse, nesse aspecto é a gestão. Ora, muito obrigado. Francisco. Muito rapidamente, vamos lá ver. Os orçamentos são feitos com base numa previsão de receita e despesa, em que a despesa, obviamente, não pode ser superior à receita. O que acontece é que nós verificamos que os orçamentos, quando chega ao final do ano, são executados a 60%, a 50%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, durante o ano, não se obteve a receita necessária para fazer face à despesa prevista. E daí nós, muitas vezes, olha, e temos o exemplo do nosso governo, com os orçamentos retificativos, vamos ao longo do ano adaptando a nossa despesa à receita que, entretanto... Mas isto é uma questão meramente... Mas aqui houve retificação. Vai ter que haver, porque nós não podemos chegar ao final de um ano com uma verba... Aliás, a Câmara Municipal de Odivelas, praticamente em todas as reuniões de Câmara, há alterações ao orçamento, que é diferente de modificações orçamentais. Mas vamos à questão que nos interessa, PAD. E se me permite, Helena, sobre o PAD, nós há muito tempo que vimos dizendo, nós, CDU, há muito tempo vimos dizendo o seguinte: o município de Odivelas recuou do ponto de vista estratégico em termos de mecanismos de apoio muito quando comparado com os primeiros anos da Comissão Instaladora. Dir-me alguns, bom, quando há dinheiro e quando se gasta o que não se tem, é fácil ter belíssimos instrumentos de apoio. Mas até no plano estratégico, a passagem da Comissão Instaladora, primeiros anos de município, para o que se viveu a seguir, que é a ausência de estratégia e que é a ausência de investimento, como aqui verificamos, o município recuou. E prova disso é o PADO. Este PADO é filho de 3 instrumentos de apoio que existiam antes, criados desde a Comissão Instaladora, onde estava o PARDO, que era o Programa de Apoio ao Rendimento. Mas não é só grave termos um PADO, que é uma versão mínima daquilo que devia ser uma estratégia de apoio aos clubes. É termos um PADO que impõe os limites máximos, mas até aí nós entendemos, mas que sistematicamente suspende linhas de apoio. Ou seja, neste momento o PADO limita-se a apoiar em matéria de transportes e os tais subsídios dos quais, por o valor. Bom, fico claro em relação a minha perspectiva em relação a isto. A partir de um programa de apoio nós podemos ter tudo. Podemos ter o apoio às modalidades, podemos ter o apoio à beneficiação, recuperação e conservação de equipamentos, podemos ter o apoio a projetos inovadores, que é uma coisa que não existe, podemos ter o apoio a uma intervenção social no plano desportivo, que é também uma coisa que não existe. Porque é que eu, numa perspectiva de apoiar os clubes, porque os apoios são incentivos também, não hei de ter uma estratégia de intervenção local diferenciadora? Porque é que eu, no Barruns, por exemplo, não tenho que ter uma intervenção social pelo desporto diferente do que é que tenho nas colinas do Cruzeiro ou em algumas zonas da Pontinha? Nós temos que olhar para o plano do Conselho, reconhecer a sua heterogeneidade e ver onde é que devemos atacar com prioridade e com investimento. Porque nós não estamos a trabalhar... Os clubes são instrumentos não é o termo, mas são parceiros fundamentais. Mas nós não nos podemos esquecer de uma outra coisa, é que há zonas onde não há um único clube. Aquelas crianças que ali vivem, para praticar desporto, muitas vezes têm que se deslocar para freguesias vizinhas. E também nesta perspectiva, porque estamos a falar, e diz o Dr. Abílio muito bem, dinheiros públicos, investimento, isto é dinheiro dos contribuintes, temos que o aplicar naquilo que é a essência disto tudo, que é democratizar o desporto. Os clubes só fazem sentido, as federações só fazem sentido nesta lógica, não é? Quem administra tem que ter este primado, que é vamos investir para fazer chegar o desporto onde ele não existe de uma forma transversal. E isso não acontece com um programa de apoio minimalista, insuficiente, porque não contempla uma série de apoios que devia contemplar, ou pelo menos de linhas de apoio que devia contemplar. E depois acontece isto que o Dr. Abílio referiu, que são os subsídios extraordinários, que a mim causam-me algum arrepio, porque não são rigorosos na sua atribuição. São rigorosos, vou à reunião de Câmara, Dr. Abílio. Estão orçamentados.
Às vezes fazem-se alterações para incluir lá verbas para... Então está-me a dar razão àquilo que eu estava a dizer há bocado, está a ver? Eu dou-lhe razão Até- naquilo que você tiver razão. Está a ver? Agora não me Até diga, se eu fazem, quisesse saber até dela, se você. fazem, Quisesse até se saber- fazem mas não tenho alterações dúvida. ao orçamento Não para tenho incluir dúvida, lá não tenho verbas que não estão lá. dúvida, isso não tenho São dúvida. decisões políticas, Mas, Rui. mas o que é que estamos aqui a falar? Não estamos a falar de política. Por isso, as decisões de pôr aqui o dinheiro ou não, desculpa lá interrompê-lo, mas Estamos foi... a falar de Nós um estamos a esforço que falar passa de pela política, política. Claro. nós estamos a falar de investimento. Este debate não é o poder local. É. Nós estamos a falar de Mas investimento. era aquilo que eu disse há E bocado. aquilo que eu acho que é importante e que transmitamos às pessoas e aos clubes é que há rigor na atribuição dos apoios. Eu não posso ter um orçamento, um programa de apoio onde dou 75 mil euros, numa linha de apoio de 2010 para cá, e depois dou 650 mil em subsídios extraordinários. Os subsídios extraordinários têm este problema. É que 255 muito mil. dificilmente a justificação em regra não é clara. Pô, E se me 655 permitem uma mil. coisa muito interessante, sabe o que é, Helena? É que quem gera e tem o dinheiro. E quem tem o dinheiro dá em função das circunstâncias. Muitas vezes não das necessidades, mas em função das circunstâncias. Mas tem sido em função das necessidades. Doutora Abílio, Ou da cor política também. doutora Sim. Abílio, vamos lá ver. Eu tenho assistido, como a doutora Abílio sabe, muitas vezes, à aprovação de subsídios extraordinários que nós sabemos que há situações análogas no Conselho de clubes que nem sequer são incentivados a recorrer a essa figura do subsídio extraordinário. Subsídio extraordinário não deve ser para suprir uma lacuna dos programas de apoio, porque se eu tiver no programa de apoio uma linha de apoio que diga apoio à conservação e beneficiação de equipamentos, todos os clubes que sabem para beneficiar e conservar os seus equipamentos têm as mesmas regras. E estamos a ver se há dinheiro para isso tudo. Se não há dinheiro para isso tudo, então tem que se perceber porque é que há dinheiro. Saber. Então, mas se não há dinheiro para isso, qual é o caráter da excepcionalidade? O doutor fala que... O doutor falou... Aqui, eu tenho aqui, eu referi quais foram os apoios e para que é que foram dados esses apoios. E isto que foi aqui não era necessário. E eu reafirmo que Que esse é apoio... colocações de piso sintético, são reparações de infraestruturas, são manutenções. Doutor, Já nos leu isso, eu sei, já nos leu isso. doutor, em alguns casos é reposição de estoque depois de furtos em sedes sociais. Ó, Rui Não leu Francisco, isso aí? a falta de planeamento que também referiu aqui, isso só para perceber. normalmente É tão resulta- dinheiro de Aquisição de equipamento, falei a aquisição de equipamento. É tão dinheiro de impostos dos contribuintes esse como os 100 mil euros por mês que a Câmara paga de renda do pavilhão multiusos. Portanto, Claro. claro que é. Portanto, Claro tudo que dinheiro é, de impostos. evidente que é. Portanto, é prioridade. Quando o doutor diz que não há dinheiro para tudo, então vamos discutir para onde é que há o dinheiro e vamos definir prioridades. Para o doutor Mas de Abílio e para o acordo, mas é assim que deve ser feito, para o é PS e evidente. para o doutor Abílio é prioritário gastar 100 e tal mil euros por mês numa renda do equipamento que não é rentabilizado da forma como devia ser, porque foi mal estruturado e mal planeado. Mas 75 mil euros, estou eu a dizer, mas 75 mil euros ao longo de 3 anos para apoiar os clubes, parece um grande investimento. Há aqui, pronto, são de facto prioridades. Ia-me bem. perguntar, Helena? Deixei de lhe perguntar porque entretanto respondeu-me e eu quero ainda falar da atividade desportiva nas escolas, que acho de suma importância. Vou propor-vos uma nova ronda, mas 2 minutos a cada um, só para darem um apontamento sobre esta questão que eu acho de suma importância para o Conselho e para qualquer Conselho. João Pela, a atividade desportiva... Posso só fazer? Rui Teixeira. Só queria aqui que ficasse esclarecido uma situação. Eu queria que o Dr. Abílio Santos nos dissesse aqui qual é o valor dos equipamentos e quais foram os equipamentos. Dos 650 e tal mil euros, quais são os valores? Qual foi o valor que está atribuído ao Tenente Valdez? No documento que ele tem. Provavelmente não estará discriminado. São 605 mil euros, mas não são 605 mil euros. Continuo a debater por isso. São 350 mil. Portanto, estão ali 255 mil euros a mais. Era só isso que eu queria ver esclarecido, mais nada. Há alguma incerteza nos números? Não sei se quer responder. Estes serão os valores que estão gastos e é aquilo que o Tenente Valdez precisa para ter a beneficiação das suas instalações. Então, concretamente, Presidente. até ao final do ano, vou ter a segunda fase. Ficou respondido. É porque isto é o plano de atividades. Este é um documento que é o plano de atividades
da divisão de desporto Para 2013. até 2013. Rui Teixeira, Portanto, fica prometido fica- um poder local também sobre essa questão até ao final do ano e debatemos então essa questão nessa altura, pomos os pontos nos is, como se costuma dizer. João Pela, em relação à atividade desportiva nas escolas, qual tem sido o papel da Câmara Municipal de Odivelas? 2 minutos agora a cada um, peço-vos. Muito pouco ou quase nenhum. De qualquer forma, nós entendemos que as escolas devem, de facto, ser, digamos, um agente, quer dentro da área do desporto escolar, quer mesmo abrindo, digamos, à área associativa, principalmente até aos fins de semana e abrindo os seus espaços, de forma articulada com as câmaras, porque muitas vezes as escolas também não estão, digamos, em condições para ter lá o segurança e... Cada vez menos, infelizmente. E suportar, digamos, todos os custos com banhos, com isto e com aquilo, se não tiverem, digamos, algum apoio da parte da Câmara. Portanto, ou seja, nós entendemos que a Câmara deve ser um agente facilitador e servir, digamos, de regulador, de alguma forma também empreendedor dentro da atividade desportiva, principalmente a esses níveis. Para além dessa questão das escolas, em relação àqueles equipamentos mínimos, e estamos a falar de áreas descobertas e de pavilhões também das escolas, onde os há e onde isso é possível, estamos também a falar, digamos, de alguma disponibilidade desses equipamentos, inclusivamente para as áreas séniores. As áreas séniores que têm, digamos, algumas carências. Nós não tivemos praticamente tempo para discutir a questão sénior e a questão, digamos, da população em geral, uma vez que muitas vezes não se passa só a questão do desporto, não passa só pela questão da juventude e pela questão escolar, tem determinadas valências que têm a ver muitas vezes com a própria recuperação, quanto dinheiro não se pode, digamos, entre aspas, ganhar ou não gastar, em vez das pessoas andarem a fazer fisioterapias de parafinas e tudo isso, quando seria preferível que fizessem, por exemplo, piscina. Ora, havendo esses equipamentos, qualquer ortopedista, para a maior parte das situações onde é utilizada a parafina, recomendam, digamos, que seja feito, digamos, exercícios dentro da água, portanto, específicos. O que vem, digamos, provocar todo um outro equilíbrio em relação à educação física da própria pessoa. Tudo isto são fatores que nós, pelos vistos, não vamos ter a oportunidade de discutir com muita mágoa minha. Mas são questões transversais que seria importante considerar. Rui Teixeira, a motivação para o desporto começa muitas vezes nas escolas, ou deveria começar muitas vezes nas escolas, até porque é de suma importância para a saúde e fisicamente e psiquicamente. Qual tem sido a política da Câmara Municipal em relação ao desporto nas escolas, na sua opinião? Eu acho que melhorou bastante em termos daquilo que era a necessidade, ou que era muitas das vezes a necessidade dos clubes entrar nas escolas. Os clubes antigamente tinham muita dificuldade em entrar nas escolas. Hoje é mais fácil, através do trabalho que a Câmara nesse aspecto tem feito ao nível do desporto escolar. E, na minha opinião, acho que há uma falha aqui, que é o desporto escolar estar na educação e não estar na divisão de desporto. Acho que não faz sentido, porque estamos a duplicar, e há técnicos até dentro da divisão de desporto com mais apetência e qualificação na área desportiva do que na educação. Não minorizando sequer os técnicos da educação, pelo contrário, têm feito um excelente trabalho, na minha opinião, na área do desporto escolar. Têm feito várias iniciativas, nomeadamente até no campo do Benito Valdez, têm feito algumas iniciativas, bastantes, de agora, ainda durante este mês, na próxima semana, salvo segunda-feira, vão fazer lá uma iniciativa. E, portanto, acho que na área do desporto escolar tem feito um bom trabalho, só não há aqui uma conjugação de esforços e de algumas situações que podiam beneficiar, entre aspas, os clubes, porque iriam recrutar alguns atletas e alguns estudantes das escolas com a integração do desporto na área do desporto, falo da área da Câmara de Odivelas. De qualquer das maneiras, eu acho que tem sido feito um bom trabalho e tem, na minha opinião, também aqui um fator que é o desporto informal.
Não se falou aqui do desporto informal, mas a Câmara também tem feito um bom trabalho nesse aspecto. Mas não temos mais tempo para E prosseguir. nesse campo, só mais meio minuto, nesse campo tem feito um bom trabalho. Porque nos aparelhos que tem colocado ao dispor da população para desporto informal, e um caso paradigmático que não será o melhor sítio, isto aqui podemos depois discutir as localizações desses próprios equipamentos, que é o caso de um equipamento que está em frente ao pavilhão multiusos, num parque de estacionamento que tem um movimento estrondoso, tanto durante a semana, final do dia, como ao fim de semana. Tem ali muita gente a usar aqueles aparelhos, e isso é fazer desporto informal, nomeadamente como ao longo do Rio da Costa foram colocados alguns aparelhos e foi feito ali um bom trabalho até pelo... Aquele resto é comum a vários concelhos, em que cada as vez pessoas mais. vão para ali fazer caminhadas, e noutras áreas do concelho têm feito um bom trabalho, e eu acho que isso é importante, e é importante fazer-se a pouco e pouco algum investimento, é um investimento grande, e a pena é que de facto não seja mantido pelos cidadãos, porque muitas das vezes são logo vandalizados assim que são inaugurados. Muito isso bem. É que é pena. Abílio Santos, eu sei que também está com pressa, tem outros compromissos. Muito rapidamente, a política para o desporto escolar é satisfatória no município de Odivelas? Tem havido investimento do município nessa área? O Rui Teixeira já se referiu. Peço-lhe um comentário muito breve. Isso. Sim, para ser breve e para não repetir e para complementar um pouco o que o próprio Rui disse. E em termos dos circuitos biosaudáveis com esses equipamentos, tem um investimento que deve também continuar a ser feito. Queria só referir-me aqui um pouco a alguma experiência que tive, não atualmente, com a questão do desporto na escola. Portanto, o desporto escolar é uma coisa, o desporto na escola é um pouco diferente. Exato. Eu penso que o desporto na escola deve ser feito em conjugação com as coletividades. O grande problema que surge é o receio e alguma dúvida daquilo que os clubes pretendem na colaboração com a escola. Porque a ideia que há é que os clubes depois querem só aquele que é, digamos, que tem condições, tem características, e, portanto, aqueles outros que não têm tanta habilidade põem de parte. É um pouco isso. Portanto, isso deve ser feito também com ponderação, com equilíbrio, e não deixar ninguém para trás. E, portanto, deve ser feito conjugando todos, e uns terão habilidade para uma coisa, outros terão habilidade para outra. O importante é dar a conhecer às crianças, dar a conhecer as modalidades que existem. E, portanto, um clube não deve ir para lá, não deve colaborar com uma escola e depois finalizar as atividades só para aquilo que aquele clube tem. Portanto, também aí tem que haver planeamento. Tem que haver planeamento. Portanto, deve haver uma oferta desportiva para haver o contacto com as várias modalidades desportivas e depois, em função daquilo que é mais adequado a cada uma das crianças, assim ele seguirá ou não a modalidade que mais gostar. Mas ainda não está definido esse planeamento. Pois, então estas coisas, portanto, isto é um trabalho que não é fácil de dizer já, porque eu tentei o fazer e não é fácil, mas também eram outros tempos. Assunto em também que o próprio pavilhão eu pus à disposição da escola e a escola nunca o utilizou. Portanto, há dificuldades também que é preciso ultrapassar, neste momento certamente também com a participação do município na escola, as coisas também se tornam um pouco mais fáceis, mas é importante dar a conhecer as modalidades que existem para aos alunos, para que eles sintam aquilo que é mais... Motivação. Exatamente, para os motivar e ver o que é que eles mais gostam de fazer. Muito bem. José Barão das Neves, é importante esta cooperação entre clubes e estudantes a fim de promover o desporto? Claro. O desporto é essencial. E eu acho que o desporto hoje em dia é uma das grandes vertentes de um povo e, portanto, é importantíssimo cada vez mais vocacionar as pessoas para o desporto. Não só o desporto escolar, que aqui focámos, mas também não falámos do desporto sénior. É verdade. E eu devo dizer que o desporto sénior é talvez das melhores atividades que se desenvolvem em Odivelas. Foi uma atividade bem desenvolvida, é uma atividade que permite a algumas pessoas fazer ginástica de uma forma controlada, porque o desporto informal, eu às vezes confesso que já não é a primeira vez na freguesia onde moro, onde alerta algumas pessoas para que o desporto informal, antes de o fazerem,
terem o cuidado de fazer algumas análises, porque não convém pôr ali alguns equipamentos e depois deixar ao sabor de pessoas de 80 anos estarem ali a pedalar logo às 7 da manhã. E, portanto, convém fazer esses alertas. De qualquer forma, é sempre bom ter esses equipamentos, é preciso ajustá-los, é sempre bom ter atividades como o desporto sénior e o desporto escolar. E para terminar, eu gostava só de dizer o seguinte: há uma atividade que qualquer um de nós consegue ver, as pessoas cada vez mais saem de casa para fazer as suas caminhadas. E, portanto, eu acho que era de implementar esta atividade, criando condições, criando circuitos para essas caminhadas e aliando inclusivamente, já existem alguns casos de sucesso em Odivelas, mas são poucos, e criando inclusivamente caminhadas que permitem conhecer o nosso património histórico. Isso era muito importante. Muito bem. Rui Francisco, peço-lhe então uma última opinião. Não sei se também quer falar sobre o desporto sénior, se prefere falar sobre o desporto nas escolas. De qualquer forma, são os dois de suma importância. Se coloquei a alternativa, eu prefiro falar do desporto nas escolas. O desporto sénior já aqui foi dito, aqui foi valorizada a sua importância. Acho que nós não devemos confundir quer profissionais de desporto, quer pessoas com responsabilidades, mas não podemos confundir desporto com atividade física, formal ou informal, são coisas distintas. Uma pessoa que faz uma caminhada está a desenvolver uma atividade física, não está a fazer desporto, está a fazer prevenção de um conjunto de patologias, mas aquilo não é desporto. Desporto na escola. Bom, aqui o desporto na escola, como aqui já foi dito, há que separar duas coisas. Há o desporto escolar, que é um projeto do Ministério da Educação, que se desenvolve a partir do segundo ciclo, e há o desporto na escola, onde as câmaras, por via de competências que receberam no âmbito do primeiro ciclo, estão a intervir de uma forma diferente. A Câmara de Odivelas tem uma intervenção nessa área com um conjunto de projetos, e aquilo que eu acho que é interessante, porque o espaço escola é um espaço, numa primeira fase de experienciação, onde devem ser criadas condições para que um conjunto de crianças, mais a partir do 5º ano, tenham contacto com um conjunto de modalidades. O que tem que existir depois é uma rede fora da escola que seja o receptáculo desse conjunto de motivações e de interesses das crianças. Portanto, a escola fia mais fino, como eu costumo dizer. Há responsabilidades do Estado na promoção do desporto no espaço da escola, seja ao nível do primeiro, agora com as famigeradas AECs, ou a partir do 5º ano, com a atividade física e com o projeto de desporto escolar. O movimento associativo tem que estar atento aos fenómenos que se vivem na escola, assim como as câmaras e quem intervém no espaço escola tem que procurar ligar aquilo que é a oferta desportiva. Não faz sentido ter um projeto de rugby durante 3 meses numa escola, onde depois se não houver continuidade, depois os miúdos quiserem jogar rugby, gostam, têm aquele contacto, gostam, e depois vão jogar rugby onde? Para o Codul ou para outro sítio qualquer. Portanto, também isto tem que ser articulado e tem que existir um plano. Agora, não posso ter uma perspectiva crítica de quem intervém no espaço de escola, obviamente. Muito bem. Muito obrigada a todos pela presença neste programa, aos nossos 5 convidados. O desporto, o associativismo, a política que é seguida pelo município de Odivelas no concelho, e para as pessoas no concelho ficou de alguma forma aqui o retrato da situação dos clubes, dos grupos desportivos de Odivelas, e ficaram então aqui as opiniões dos nossos convidados. Muito obrigada por ter estado desse lado. Boa noite, bom fim de semana.